Galera, um privilégio enorme estar aqui com vocês, uma honra muito grande. Muitos amigos, de longa data presentes aqui, Pastor Mateus, galera aqui de Divinópolis, e eu queria também dar os parabéns pela galera que veio de Nova Serrana, uma banda fantástica, galera que veio servir mesmo, então vocês estão de parabéns, glória a Deus pela vida de vocês. E assim, detalhe, vocês estão vendo aqui a organização, a decoração do lugar, Vocês gostaram? Quem gostou fala uhul. Olha, o que é isso aqui? É saco de carvão? Não, pode nem mexer direito. Trincheira, uma trincheira. E você toma cuidado quando você for andar ou ir no banheiro, alguma coisa assim, porque está cheio de minas espalhadas aí. Não estou falando da menina que está do teu lado não, viu? A mina que está no chão aí, toma muito cuidado, porque é guerra, galera. É guerra. E, de fato, é necessário que nós declaremos guerra. E eu fiquei muito feliz quando o pastor Mateus me convidou para falar de um tema tão importante para a nossa juventude hoje. Porque eu não sei se você sabe, mas na maioria das igrejas o que a gente vê é um evangelho diluído, pastores e líderes que estão preparando crentes quase que metrosexuais, gente sem pulso, sem garra, sem estarem preparados para a guerra, e de repente o pai e a mãe, que é crente, manda esse filho, essa filha para a faculdade, e quando a filha volta 4 anos, ou o filho volta 5 anos depois, chega em casa ali um verdadeiro Karl Marx, um camarada barbudo, cabeludo, fumador de maconha. E a galera fala, onde é que eu errei com meu filho? O que é isso? Ou aquela patricinha, galera, eu vi muito isso aí, eu estudei na Federal de Lavras, e eu fiquei 10 anos lá, e desses 10 anos eu vi gente chegando lá, patricinha, num salto alto desse tamanho, e depois de 5 anos, era uma bicha grila, um bicho grilo, totalmente diferente do que era, entende? E nas igrejas acontece isso, porque os pastores e líderes das nossas igrejas não têm falado sobre guerra. Não tem havido, na boca da liderança, no púlpito não é pregado a ideia de que nós estamos em guerra e nós precisamos preparar verdadeiros soldados de Cristo. É muito interessante porque alguns de nós vemos a igreja como um grande hospital. Você já ouviu falar nisso? Mas a igreja é um hospital. Não, Guilherme, mas o pastor é tipo um médico, sabe? E o seminarista que vai lá para aquele bairro afastado é o enfermeiro ambulante, sabe? No PA ambulante. E chega lá, vai cuidar dos pacientes e fica cuidando do crente. O crente não amadurece, o crente não cresce, o crente fica doente, prostrado. Sendo que toda vez que eu abro a Bíblia e vejo a palavra igreja, se há uma metáfora, a Bíblia sempre metafora. Existe essa palavra, metafora? Não sei. Não sei se é um fora meu aqui, mas você vai entender. Então, releve isso. Sempre que a igreja é metaforizada na Bíblia, nós vemos uma comparação como se fosse um exército. E o crente é um soldado. Quando a gente vê Paulo em Efésios capítulo 6, verso 12, dizendo que a nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas contra principados e potestades. Se você não é crente, se você está visitando a igreja, deixa eu explicar o que é uma potestade. É um espírito, é uma entidade de outra esfera, uma entidade espiritual. Tradução, tecla SAP, demônios. Espíritos malignos. A nossa luta é espiritual, não é como a Warzone, como a gente vê a galera tirando, o pastor Mateus já falou. Mas, fazendo uma analogia, nós estamos em guerra contra o mundo espiritual. E não é apenas contra seres malignos, mas uma guerra que de fato nós podemos ver pelo menos 3 inimigos, Igão, pelo menos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. O diabo todo mundo sabe, aquele camarada chifrudo com o rabo e o tridente, é isso? Nada a ver, O diabo é esse ser caído, esse anjo caído, que não dorme 24 horas por 7, ele está batalhando para poder te destruir, para poder tentar te levar para o inferno. Mas John Piper, naquele vídeo do início, já falou muito bem: o diabo nem de longe tem o poder de levar você para o inferno, nem de longe.
O mundo pode te levar para o inferno? O que é o mundo? O mundo, para você que não entende o evangeliquez, o crentez, a linguagem do crente, deixa eu explicar o que é o mundo. O mundo é o sistema caído e falido. Esse sistema que vai na contramão do sistema de Deus. O mundo simplesmente é esse sistema anticristão, anti-Deus. Você liga lá a televisão no domingo, tudo que tem lá praticamente está colaborando ou cooperando para te destruir. Para destruir a tua família. Tudo que você vê na telinha, ou aqui na telinha do WhatsApp, o sistema mundano que está embutido nas redes sociais, trabalha para que você se afaste de Deus, ou se torne negligente em relação a Deus. Esse é o sistema mundano. Agora, o mundo pode te levar para o inferno? O mundo não tem esse poder. Mas a única pessoa que pode te levar para o inferno é você mesmo. Existe um camarada aqui dentro de mim, chamado Guilherme Godoy. E esse camarada, eu tenho que matar esse cara todo dia, sabe? Todo dia ele aparece, eu pego ele pelo pescocinho e afogo ele. E quando eu vejo que já não tem mais forças ali, eu deixo. Ok, hoje o Guilherme está morto. Pode ser que ele ressuscite em algum momento durante o dia. E amanhã certamente ele vai dar as caras de novo, dizendo: Guilherme, seu corpinho, minhas regras. Dizendo que o meu corpo, o meu intelecto pertence a ele. E eu preciso matar essa velha natureza todos os dias. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu querido e minha querida. Tenho uma excelente notícia. E a notícia é que Cristo já venceu os 3 inimigos. Posso ouvir um amém aí ou não? Cristo já venceu o diabo. Pisou na cabeça da serpente. E essa história já está definida. Galera, você já leu o capítulo final dessa história? Você já leu a última página do livro? Satanás sabe que o lugar dele será no lago de fogo e enxofre. A vitória já está garantida. Jesus já venceu o mundo. Ele diz: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo e Jesus venceu o pecado. Olha comigo aí, Romanos 6, capítulo 6 de Romanos, verso 6. Liga a sua Bíblia aí no celular ou abra ela. Está escrito assim, ó, Paulo diz: sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Cristo morreu na cruz, e com ele foi crucificada a nossa velha natureza. Você entende a implicação disso? Ei, a sua natureza pecaminosa já está cravada na cruz com Cristo. Uau, isso é demais. Quando Cristo morreu na cruz, não era apenas Jesus Cristo crucificado, mas você que é crente, você que recebeu, você que crê em Deus, você cristão, que nasceu de novo, você é cravado na cruz de Cristo. A sua velha natureza, ela já não tem mais poder sobre você. Deixamos de ser escravos do pecado. É interessante que até o Rodrigo Bibo, no livro Um Deus que Destrói Sonhos, o pastor Mateus acabou de dizer aqui, Rodrigo Bibo diz que, ele cita muito Tim Keller, né? Ele fala que o livro dele deveria ser, o coautor é Tim Keller, né? Tim Keller diz assim, ó: você sempre será escravo de alguma coisa. Não existe uma pessoa que não é escravo de alguma coisa. Todos vocês que estão presentes aqui são escravos de alguma coisa, ou de alguém. Isso é verdade. Agora, ou você é escravo de si mesmo, do pecado que habita em você, ou você é escravo de Deus. Mas nós deixamos de ser escravos uma vez que fomos crucificados com Jesus. Agora,
A nossa experiência nessa guerra, entretanto, muitas das vezes tem sido turbulenta. Eu sei que a sua experiência, a minha experiência é a de que nós queremos fazer o que é certo, mas nós simplesmente não conseguimos muitas das vezes. E o que acontece? Por que essa é a nossa experiência? Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 7, verso 15. Paulo, no capítulo 7, é um camarada que antes de ter os olhos abertos para essa verdade que nós estamos explanando nessa noite, Paulo, sobre a lei, um cara muito religioso, ele vai falar sobre a luta dele com o pecado. Ele diz assim: não entendo a mim mesmo, eu não compreendo a mim mesmo, outra versão vai dizer, pois quero fazer o que é certo, mas eu não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Como assim? Que absurdo é esse? Eu sei intelectualmente o que eu devo fazer, mas parece que existe uma coisa dentro de mim que me impede de fazer o que é certo. E eu não consigo simplesmente fazer o que é bom. E ele continua no verso 18. Pula 2 versículos, aí vai para o verso 18. Romanos 7, 18. E eu sei que em mim, isso é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não tem jeito, não consigo. Paulo está dizendo que na natureza humana, dentro dele, não há nada de bom. Newsflash, notícia para você: você não é tão bom quanto você pensa. Na verdade, eu estou aqui como mensageiro apenas, não sou eu quem estou dizendo, é o apóstolo Paulo inspirado por Deus, portanto é Deus quem está falando. Você não é uma pessoa boa. Infelizmente isso te ofende, mas é a Bíblia que está te ofendendo. E a grande verdade é que não existe um ser humano intrinsecamente bom, não existe tal coisa, é igual saci pererê. Você já viu algum saci pererê na sua vida? Por que não? Porque não existe. Simplesmente não existe tal coisa. A palavra de Deus diz no Salmo 51, Davi fala: olha, minha mãe me concebeu em pecado, em iniquidade a minha mãe me gerou. A criança nasce com a inclinação para o pecado. Quer ver? Olha para você ver. Coloca 2 criancinhas de tenra idade, 2 anos de idade. Uma criancinha está brincando lá com um brinquedinho, a outra não está nem aí para o brinquedinho, né? Aí de repente, se você coloca o brinquedo na vista dela e ela se interessa por esse brinquedo simplesmente porque a outra está brincando, Terceira Guerra Mundial, acabou. A inclinação para o mal, ela vem de berço, porque ela nos foi herdada por Adão. Então Paulo está dizendo: eu sei que em mim, na minha natureza, não há nada de bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas eu simplesmente não consigo. E no verso 19 ele fala: eu quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim não tem jeito, eu faço o que é errado. Essa é a minha experiência, essa é a sua experiência. Mas no verso 20 de Romanos 7, Paulo vai fazer o quê? Uma explicação, ele vai dar uma explicação para esse problema. Ele diz assim, ó: então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo assim, sabe, tem uma coisa dentro de mim, um negócio, um troço dentro de mim, uma entidade que se chama pecado, e esse pecado faz eu pecar. Esse pecado que habita em mim, ele faz com que eu não faça o que eu quero fazer. Entendeu aí, captou? Essa entidade todos os dias aparece de manhã, e quando eu acordo parece que essa tentação, esse troço, essa coisa está ali de cara comigo. Muitas vezes eu acordo, a noite de ontem foi fantástica, eu não chutei o gato, eu não acertei a quina, foi tudo belezinha, show de bola, foi maravilhoso, eu estava cheio de Deus. Eu dormi, eu acordei, simplesmente dei de cara com a tentação, com o pecado.
e caí em tentação. Porque esse pecado que habita em mim faz com que eu pratique aquilo que eu detesto. Então veja bem, isso é muito importante. Talvez você nunca tenha ouvido isso dentro da igreja. Existe algo dentro de você, essa entidade, esse troço, essa coisa, esse negócio aí chamado velha natureza, pecado. E ele impede que você faça o que é certo. Em Adão ou em Cristo? A grande questão aqui é que todos nós nascemos em Adão. Eu e você, até o seu irmãozinho lindinho, fofinho, de 2 aninhos de idade, que gracinha, nasceu em Adão e é mau por natureza. Eu vejo isso, por exemplo, no meu filho de 7 meses de idade. Ele não pecou ainda porque ele não tem a consciência do pecado. Mas ele é mau e pecador. Eu posso ver nos atos egoístas daquela pequenina criança. Todos nós nascemos em Adão. Isso é, Adão pecou, esse pecado original, ele agora é passado para as próximas gerações e chegou até você e até mim. De tal forma que hoje todas as pessoas que nascem em Adão, com a raiz adâmica, com o pecado original. Agora, você precisa entender uma coisa, que uma vez em Cristo, você se torna como Cristo. E tudo que é verdade sobre Cristo é verdade sobre você. Outrora, uma vez em Adão, tudo aquilo que nós considerávamos ser de Adão, era nosso também. Todos aqueles que estão em Adão pertencem a Adão e possuem as características, as bagagens e o pecado adâmico. Mas uma vez que você é tirado de Adão e transportado para Cristo, tudo que é verdade sobre Cristo é verdade sobre você. Igor, a solução do problema é que em Cristo, uma vez tirado de Adão, uma vez em Cristo, crucificado com Jesus, toda a verdade sobre Jesus é verdade sobre você. Posso ouvir um amém aí? Sabe o que isso implica, gente? Olha as implicações disso. Jesus venceu o pecado, você também pode vencer. Jesus venceu o mundo, você pode vencer o mundo. Jesus venceu o diabo e você pode fazer com que o diabo fuja de você a qualquer instante. Isso é maravilhoso. Tudo que é verdade sobre Cristo é verdade sobre mim e sobre você. Agora eu quero que você entenda que o pecado não é seu mestre. Uma vez em Cristo, uma vez que você recebeu a Cristo, Ele se torna o seu Senhor e Salvador. E você então começa a buscá-lo pela palavra de Deus, começa a ler a Bíblia, entender os pensamentos de Deus. Eu quero entender os propósitos de Deus para a minha vida. Esse livro aqui, como diz John Piper, ele não é apenas uma janela fechada ou um quadro cinza, mas é uma janela aberta que te transporta para os pensamentos de Deus e te leva para o mais profundo dos anseios, dos desejos do coração de Deus. Está aqui. E o milagre muitas das vezes ao lado da sua cama, o milagre te esperando, o milagre da libertação do pecado, da vitória contra essa guerra do pecado, da tentação, está aqui, a arma está do seu lado e nós muitas das vezes tosquenejamos, dormimos no ponto. Mas é necessário que você entenda que uma vez que você recebe a Cristo, busca Ele na palavra, serve a Ele, se alista como soldado de Cristo, o pecado não pode mais te dominar. Eu quero que você sussurre comigo a frase que está aí na tela: o pecado não é meu mestre. Sussurre aí: o pecado não é meu mestre. Mais uma vez: o pecado não é meu mestre. Terceira vez: o pecado não é meu mestre. Guarde essa verdade do seu coração. O pecado não pode te dominar. Então aqui eu quero mostrar para você os 3 Ds, DDD, que você vai levar contigo nessa noite. Declare, diga comigo, declare, decida, dedique
Então, em cima dessas 3 palavras, nós vamos tecer os argumentos de Paulo para você entender que nessa guerra contra o pecado, você não é dominado mais pelo pecado. Nessa guerra contra o pecado, você decide. Já viu aquele programa, Você Decide? Não, né? Eu sou o único velho aqui, né? Você decide. Você lembra, né, Mateus? Você não você é tão velho quanto eu, né? Tá chegando lá, né? Então, cadê o Natan? Natan lembra? Passou o Natan? Lá atrás. Ele lembra, gente, lembra. Você decide se o pecado será o dominador nessa guerra sobre a sua vida, ou se você será o dominador. Pensa aí numa queda de braço. Imagina se fosse tão fácil assim, galera. Você decide se você vai ganhar ou não. Sacou? Entendeu isso? Você decide, está batendo uma queda de braço. E o pecado está lá quase te derrotando. Você decide. Em Cristo, eu posso derrotar o pecado, porque eu não sou mais escravo do pecado. Declare, decida, dedique. Romanos 6, verso 9, vamos tecer aquilo que Paulo fala sobre declarar, dedicar e decidir. Verso 9. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. A morte não tem poder sobre Jesus, porque ele foi morto e ressuscitou dos mortos de uma vez por todas. Portanto, porque Cristo venceu o pecado, você também pode vencer o pecado. E continue o verso 10. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora ele vive para a glória de Deus. Jesus morreu para quebrar o poder do pecado. O pecado agora não tem mais domínio sobre Jesus. E você estando em Cristo, o pecado também não tem mais poder sobre a sua vida. Olha que maravilha! Livre da escravidão do pecado. Verso 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, para o poder do pecado, e vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar aqui é declarar. Declarem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. É necessário que a gente declare isso. O Watchman Nee, no seu livro Vida Cristã Normal, ele fala isso. Nós precisamos nos considerar, nos declarar mortos para o pecado. Por que eu vou viver uma vida hoje em Cristo como aquela velha vida que eu vivia no pecado, em Adão? Não faz sentido. Para que isso? Se eu estou em Cristo, eu estou vivendo em novidade de vida. Eu não preciso me sujeitar mais à escravidão daquela velha vida. Então nós precisamos declarar que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Galera, muitas das vezes, eu estou no dia a dia lá, e pá, vem aquele pecado na minha mente, eu falo, não, de novo não. Sabe, aquele pecado do arco da velha, coisas do arco da velha que eu penso, eu falo, cara, trocentos anos de crente, e de novo. Isso acontece só comigo ou contigo também? Pô, galera, de novo? Sim, porque uma vez em Cristo, a velha natureza, ela não tem poder sobre você, mas ela está presente. O pecado remanescente, ele permanece, e permanecerá até o dia em que Jesus voltar, onde a morte e o pecado serão exterminados por completo da nossa vida. Mas até aquele dia é guerra. Até aquele dia é batalha, sangue. Eu vejo muito crente dizendo, não sei o que, mas a carne é fraca, mas a minha família é assim, minha genética é assim. Meu querido, vamos declarar guerra. Considerar é declarar. Eu estou morto para o poder do pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Declare então o poder. O pecado não é meu mestre. Agora você pode falar em alta voz. O pecado, acho que você pode falar mais alto aí, jovem. Pronto.
Ele não pode me dominar. Toda vez que o pecado surgir, dizendo, ei, olha para mim, você vai dizer, não, você não é meu mestre, você não pode me dominar. Eu sou escravo de apenas um, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o meu Senhor. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você. Quando você luta contra o pecado, de qual lado do argumento você se identifica? Vamos lá, isso aqui, galera, a gente passa por isso todo dia, vamos lá. Tá você aqui, bonitão da balachita, legalzinho. Você sabe que tem Cristo aqui, tem Adão aqui. Natureza santa, divina, livre do pecado. Natureza em Adão, escravo do pecado. E aí aparece aquele pecado tentando te jogar no chão. Vem aquela tentação. O pecado da velha natureza que habita em você. Com qual argumento você se identifica? Em Adão? Por exemplo, em Adão seria algo mais ou menos assim. Vamos lá. A minha mãe é assim. A minha vovó era assim. A minha bisavó era assim. Eva era assim, então por isso que eu sou assim. A cultura aqui na minha cidade, na nossa época, é assim. Que mais? A minha genética é assim. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Porque as coisas são assim. Não tem muito o que fazer. Essa é a sua identificação com o argumento? É assim que você pensa? Ou você pensa como Cristo? Porque uma vez arrancados de Adão, em Cristo, nós pensamos assim: o pecado não é meu mestre. O pecado não pode me dominar nessa guerra. Essa guerra já está ganha em Cristo Jesus. Entende? É muito importante porque o pecado vai aparecer todos os dias na sua vida. E você precisa fazer uma decisão. É sua a decisão de escolher em deixar o pecado te dominar ou dizer para ele, você não é meu mestre, pecado. É sua a decisão. Portanto, se trata de uma escolha, uma mera escolha. Decida. Diz assim o verso 12 de Romanos 6, Paulo está dizendo, não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Olha só que legal, gente. Olha, isso é massa demais. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo. Então quer dizer que tem como a gente deixar, se a gente quiser. E tem como a gente não deixar, não permitir, se a gente quiser também. Olha o poder que você tem em Cristo Jesus. Você já ouviu falar em livre-arbítrio? Sim ou não? Livre-arbítrio? Olha só, livre-arbítrio. Aquilo que a galera fala assim, olha, você tem o livre-arbítrio, a livre escolha de escolher isso, escolher aquilo, escolher Deus ou não, escolher o pecado ou não. A galera fala muito sobre livre-arbítrio, né? Só que tem uma coisa, cara. A pessoa que não está em Cristo, ela é escrava do pecado. Ela não tem condições de escolher coisa nenhuma, entende? Em Adão, pecando, em pecado, como o próprio Paulo diz, não existe nada de bom dentro de você. Como que uma pessoa intrinsecamente má vai fazer decisões boas, vai fazer escolhas boas? Uma pessoa má pode escolher boas coisas por intenções erradas, sim. Pô, você sabe que tem um cara mau que pode fazer algo bom, mas você sabe que tudo que ele faz que é bom, na verdade visa ele mesmo, né? Então uma pessoa intrinsecamente má não pode fazer algo genuinamente bom. De fato não pode. Mas Paulo está dizendo, não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Esse corpo aqui é corpo mesmo, o seu corpo. Olhos, boca, mãos, cabeça, cérebro, pernas. Sobre o seu corpo que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Verso 13. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Paulo está dizendo, você decide, a escolha é sua. Você quer emprestar os seus olhos para o pecado? Porque vai acontecer, galera. Você vai chegar na escola lá. Vai chegar na escola, aí pinta aquela mina lá na frente, lá, lindona, bonitona e tal. E, pô, o pecado vai dizer para você, ei, me empresta os seus olhos aí, para eu poder usá-lo.
Às vezes na sala de aula mesmo, lá, ou no trabalho, a pessoa vai vir aqui, ó, falar uma coisa com você e o pecado vai dizer: ei, me empresta os seus ouvidos para essa fofoquinha aqui. A língua, porra, a língua. Você sabe muito bem usar a língua para o bem e você sabe muito bem usar a língua para o mal. O pecado vai dizer: me empresta a sua língua para poder espalhar aí umas mentirinhas. Galera, não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Porque seria uma grande incoerência você servir ao pecado, uma vez que você já não é mais escravo do pecado, mas escravo de Cristo Jesus. Entende? Captou aí? Verso 13 ainda. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Entreguem-se inteiramente a Deus. É uma decisão que você precisa fazer. Todos nós precisamos nos entregar a alguma coisa. Existem pessoas que se entregam a paixões loucas, varridas. Tem pessoas que se entregam à conquista do dinheiro. Eu quero ser rico, eu quero ser alguém, alguma coisa nessa vida. Pessoas que se entregam ao trabalho. Eu vou me matar de trabalhar porque eu quero chegar lá no topo da empresa. Pessoas que se entregam para alguém. Ah, eu amo ele de paixão. Amo de Marredeci. Mas a palavra diz: em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. Não é que Deus vai estar em primeiro lugar da sua vida. Não. Deus estará no centro da sua vida. E tudo o que você faz girará ao redor desse centro. Então, dedique seu corpo a Deus. É o terceiro D. Dedique-se a Deus. Devote o seu corpo a Deus. Se entregue para Deus. Eu não estou dizendo assim de você ir para o ministério, se tornar um pastor, ou um missionário, ou alguma coisa assim. Não é isso. Mas Paulo está dizendo: dedique o seu corpo, devote o seu corpo, ofereça o seu corpo a Deus naquilo que você fizer. Dentro de casa, no meio secular, no trabalho, seja onde for, que tudo o que você faça seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qual foi a última vez que você bebeu um copo d'água para a glória de Deus? Dedique o seu corpo a Deus. Paulo continua no verso 13 de Romanos 6. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Ofereçam o seu corpo como um instrumento para a glória de Deus. Paulo está dizendo: utilize as suas mãos para trabalhar para a glória de Deus. Os seus olhos devem ver para a glória de Deus, como se Cristo estivesse vendo através dos seus olhos. Aquilo que você está vendo diante da tela da internet é Cristo olhando através dos seus olhos, uma vez que você já está em Cristo. Será que Cristo está se agradando daquilo que Ele está vendo através de você? Cristo em você. Será que Cristo se agrada daquilo que você ouve, das conversas de WhatsApp? É isso. Ofereçam o seu corpo como instrumento para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Dedique o seu corpo a Deus. 3 Ds, galera, 3 Ds. Declare, decida, dedique. Você pode repetir mais uma vez? Declare, decida. Amém. Eu sei que é difícil vencer essa guerra, porque a natureza humana ainda está aí. Eu sei o que você passa todos os dias. Não pense que pastor, missionário, tem alguma diferença, é uma galera mais privilegiada, mais próxima de Deus. Por que não? Talvez eu seja o pior dos pecadores aqui dentro, sabia? Eu sou o pior pastor. Não, eu sou o pior pastor daqui da cidade, é sério. Galera, eu conheço os infernos que tem dentro de mim. Pastor Mateus também sabe, pastor Natan. Olha só, Spurgeon, príncipe dos pregadores. O cara falou mais ou menos ali em 1840 o seguinte: eu tenho 1000 infernos dentro de mim.
O cara era o príncipe dos pregadores. Se Spurgeon tinha 1000 infernos dentro dele, o que nós temos dentro da gente, gente? Estamos lascados sem Jesus. Entende isso? Estamos lascados sem Jesus. Nós precisamos de Cristo para vencer essa guerra. Mas em Cristo nós podemos vencer essa batalha contra o pecado. Ei, jovem, eu sei das paixões que estão no teu coração. Ei, eu já estive aí na sua pele. E eu sou prova viva de que em Cristo nós podemos vencer o pecado. Dizer para ele, você não é meu mestre. Você não pode me dominar. Eu estou em Cristo. Muitas das vezes, no dia a dia, você vai ter que se esbofetear, às vezes até literalmente. Para de pensar assim, que isso? De novo? E briga contigo. E se alguém chegar no quarto lá, ou botar o ouvido na porta do seu quarto fechado, vai falar, pô, está ficando doido. Está tendo uma crise. Porque literalmente, às vezes, nós guerreamos com Deus em oração e contra nós mesmos, o nosso pecado. Não, eu não vou ceder. Estou em Cristo. É guerra. É guerra, batalha. Como vencer essa guerra? Colossenses 3, verso 2 e 3, Paulo diz, permaneça morto. Sabe como é que você vence essa guerra contra o pecado? Permaneça morto para o pecado e vivo para Deus. Olha o que Paulo diz então, pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês morreram para essa vida. Você não deve se dedicar, você não deve oferecer mais a sua vida para essa vida. Porque você agora oferece o seu corpo, oferece a sua vida para a vida eterna, para algo maior. A sua mente está no alto e não aqui mais nessa terra. E ele continua. E quando Cristo, que é sua vida, verso 4. Igor. E quando Cristo, que é sua vida. E quando eu li isso aqui, galera, eu entendi uma coisa muito massa. Somente Cristo pode viver a vida cristã em nós. Entenda isso, Paulo está dizendo, essa entidade dentro de você, chamado pecado, você pode chamar de tentação, outros chamam de carne, é o pecado. Ela faz com que você peque, mesmo estando em Cristo. E aí você se pergunta, mas como eu posso vencer essa guerra contra o pecado? Quando você entende que Cristo é a sua vida. É mais ou menos assim, Senhor, eu não consigo viver essa vida cristã. Na verdade, quando eu observo a gente, eu entendo que ninguém pode viver essa vida, galera. Ninguém consegue viver a vida cristã. Mas Senhor, o Senhor pode. Jesus, o Senhor pode viver a vida cristã em mim. Isso muda completamente a sua forma de enxergar o cristianismo e a guerra contra o pecado. Não é que você precisa estar com os mandamentos de Deus e dizer, eu preciso cumprir todos eles todos os dias. Eu vou olhar cada um, vou observar cada um dos mandamentos. Guilherme, cheguei na igreja hoje, e aí, o que eu tenho que fazer para ser crente? Quais são as regras? Quais são os mandamentos? Diz para mim aí, como que eu tenho que me comportar? Quais são as regras? Calma, que ao longo do tempo você vai descobrindo pela leitura da Bíblia como se portar, o que fazer, o que não fazer. Mas a questão não é essa. A questão é que quando você se converte, você se transforma, é convertido pelo Senhor, o mandamento já está cravado no seu coração. E obedecer a esses mandamentos, obedecer à lei de Deus é uma consequência da vida cristã, uma consequência natural. Mas a guerra contra o pecado, a ferrenha guerra, é uma questão de você declarar, decidir e se dedicar para Deus. E quando você descobrir que só Cristo pode viver a vida cristã, e eu espero que seja nessa noite, que você esteja caindo a ficha, que você não consegue pelos seus predicados, pela sua força, vou viver a vida cristã, vou marchar como soldado, vou quebrar tudo, um cristianismo militante, vamos marchar, fazer marcha para Jesus, vamos fazer barulho, e Jesus Cristo, uhul, estamos juntos. Não é isso. Não é fazer barulho, não é falar Jesus, estamos juntos, 100% Jesus, não é isso.
A questão é você entender que Cristo é a sua vida. E quando Cristo é a sua vida, Ele pode viver a vida cristã por você. Declare, decida, dedique. Galera, eu sei que é muito difícil, mas eu gostaria de encerrar dizendo que em Cristo é possível. Você conhece João, capítulo 15? Talvez você tenha ouvido já, quando Jesus fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Qual que é a sua função nessa guerra contra o pecado? Permanecer em Jesus. Permanecer morto para as coisas desse mundo. E permanecer em Cristo, recebendo a seiva de Jesus, para que você produza frutos automaticamente. Entende? Imagine um ramo desse aqui, ó. Eu pego esse ramozinho aqui, esse ramo de videira, por coincidência, olha que legal. Imagine esse ramo não estando preso em nada, como ele não está numa videira aqui. Ele quer produzir frutos, imagine ele, fruto, apareça. Não vai surgir, não vai sair fruto nenhum, porque um ramo longe da videira, cortado da videira, não pode produzir frutos. Mas eu vou obedecer, mas eu quero ser militante para Deus, vamos fazer acontecer. Amanhã eu não vou pecar mais, eu nunca mais vou pecar na vida e tal. Não tem jeito. Mas em Cristo você pode viver essa vida cristã. Em Cristo você produz frutos. Em Cristo você vence o pecado. Porque Cristo venceu, você pode vencer o pecado. Portanto, declare: o pecado não é meu mestre. Decida: eu não vou ser escravizado mais pelo pecado. Estarei escravizado por Jesus, acoplado a Ele, ligado à videira. Dedique o seu corpo a Deus, a sua mente, as suas intenções, o seu coração, os seus olhos, suas mãos. Trabalhe para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Agora, eu sei que você não consegue viver essa vida cristã sozinho. Mas Jesus, o Senhor pode. O Senhor pode. Pai, nessa noite, diante dessa igreja repleta de jovens sedentos, ansiando vencerem a guerra contra o pecado, eu oro e peço ao Senhor para que eles nunca se esqueçam de que precisam declarar guerra contra o pecado. Declarar guerra contra o pecado. Decidirem estar mortos e permanecerem mortos. Decidirem permanecerem mortos para o pecado. E que essa decisão faça com que eles compreendam a necessidade de se dedicarem ao Senhor, se oferecerem para Ti. E veremos uma geração transformada pelo Senhor, uma geração que alcançará esta geração perdida, que tanto precisa de Jesus. Que nessa noite o DDD seja incrustado no coração de cada jovem aqui, para que entendam que é guerra e que o Senhor já venceu a guerra contra o pecado. Por isso nós também venceremos. Ao Senhor toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.